Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje já é dia 11 de fevereiro de 2025. Bom dia, excepcional dia para todos. Terça-feira, todos sejam um dia abençoado, em nome de Jesus. Vamos para a nossa leitura. Vou convidar aqui algumas pessoas. Vamos ver aqui, mandar aqui o convite. Amém. Vamos lá. Bom dia. Vamos chegando. Bom dia. Acho que tem algum problema aqui, mas vamos lá. Bom dia. Hoje nós vamos ler, continuamos aqui firmes na nossa leitura bíblica, e hoje, 11/2, nós vamos ler Gênesis do 21 ao 24. Amém? Vamos fazer uma oração. Eu acho que tá dando algum problema aqui para mandar pro pessoal. Uma falha aqui. Bom dia. Deus bom. Deus é muito bom. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom. Amém? Vamos fazer uma oração. Bom dia. Entregando esse dia nas mãos do Senhor e agradecendo a Ele, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pai, a Te rendemos graças, porque o Senhor é bom. E em todo tempo o Senhor nos ouve. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e pela Tua graça, ó Pai amado, que tem nos alcançado. Ah, Deus, a Tua graça nos basta. Eu sei que sem o Senhor nada somos. E se nós recebemos a Tua graça, Pai, as demais coisas, elas serão acrescentadas. Renova as nossas energias, Pai amado, nesta madrugada, nesta manhã. Renova, Pai, as nossas forças físicas e espirituais. E que nós venhamos, Senhor, sim, crescer em graça e sabedoria por meio da Tua palavra. Fala aos nossos corações, que nós venhamos aprender ali, ó Pai amado, no início de tudo, um homem que se colocou em obediência ao Senhor e ouvia a Tua voz, apesar dos olhos humanos a ser impossível. Ele cria e obedecia ao Senhor. E nós queremos sim ser filhos, ó Pai amado, amados de um Deus Todo-Poderoso, e confiar no nosso Deus acima de tudo e de todo, acima das circunstâncias, acima, Pai amado, de tudo, que nós venhamos saber que nós servimos e nós somos filhos de um Deus poderoso, um Deus do impossível, um Deus maravilhoso. Obrigada por esse dia. Desde já nós te agradecemos e entregamos esse dia em Tuas mãos, sabendo que o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia. Nós estamos aqui iniciando a nossa leitura bíblica. Nós estamos no desafio da leitura da Bíblia toda em 2025. E todos os dias nós estamos aqui, 5h15 da manhã, e nós vamos estar lendo 4 capítulos por dia. Amém? Bom dia. Nós vamos estar hoje lendo Gênesis 21 ao 24. Vamos lá? Quem puder aí ter a Bíblia em mãos, se não tem o telefone, nós vamos estar fazendo essa leitura, amém? O nascimento de Isaque, capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz
pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir e juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Aleluia, Deus é maravilhoso. Deixa eu marcar isso aqui. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e de todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Maravilhoso. Deus é tremendo. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela lhe disser, porque por Isaque que será chamada a tua descendência. Mas também o filho da sua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-lo à costa de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque teu Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Erga-te, levanta-te o rapaz, seguro-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e tornou frecheiro. Habitou no deserto de Pará, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandantes do exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui que por Deus que não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deles lhe havia tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pois Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos.
ambos. Assim fizeram aliança em Beceba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-lhe ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperai aqui. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos de lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, a seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão a seus servos, juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Passadas nessas coisas, foi dada notícia a Abraão nesses termos: Milca também tem dado à luz filhos a Noar, teu irmão. Uz, o primogênito Buz, e seu irmão Quemuel, pai de Arã, Quizede, Azo, Pildas, Gidalaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deram à luz a Milca e a Noar, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumar, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Herbom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela.
Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte minha morta. Responderam seus filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me a interceder por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo-o filhos de Et, a saber, todos que entraram pela porta da cidade, de modo que nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço, darei o preço do campo, torna de mim e suportarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta-lhe a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, Efron pesou-lhe a prata de que lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrã, que estava em Macpela, fronteiro a Mane, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mane, que é Hebron, a terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna, que nele estava em posse da sepultura. Capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Aleluia. Disse Abraão a seus mais antigos servos da casa, que governava tudo que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposas para meu filho das filhas cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para a terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saístes? Respondeu Abraão: Cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que há de preceder e tomará de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do meu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Noá. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água
à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: Ó Senhor Deus, hoje, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos filhos dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro, para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber os teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usastes de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Noá, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a, deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado o bom termo à sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro do meio do ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouros. E lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá a casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Noá. E acrescentou: Temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, para que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando a caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente, as pulseiras na mão da tua irmã, tendo... Só um minutinho. Na mão da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, porque está aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-lhes água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito que venho. Labão respondeu-lhe, então disse: Sou servo de Abraão. Amém. Bom dia, Grazi. Seja bem-vinda. Nós estamos agora no capítulo 24. Já no capítulo 24, no versículo 32. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então lhe fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e deram forragem e pasto.
Eu imaginei, não preocupa não. Depois quem perdeu, volta e lê, que essa passagem é maravilhosa, é lindo demais, os feitos do Senhor e o cumprimento da promessa de Deus, né? A fidelidade de Deus ali com Abraão. E em todo o tempo Abraão ele cria e ele descansava, porque ele sabia que o Senhor ia fazer. E quando Deus ali, ele manda ali o servo dele buscar a esposa para Isaac, é tudo muito perfeito, né? Deus faz tudo muito perfeito. Rebeca, ela vai ali e de encontro, ele vai de encontro, do jeito que ele pediu que o Senhor fizesse para que mostrar que era ela, é feito, né? Então, o versículo 32. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que veio. Labão respondeu-lhe, dize. Então disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor. E ele se tornou grande, deu-lhes ovelhas e boi, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa do meu pai e à minha família, e tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Então será desobrigado do meu juramento, quando fores a minha família. Se não tardarem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada que eu sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor a designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro. Ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me des de beber. Ela apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi e ela deu de beber aos meus camelos. Dali perguntou, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Noá e Milca. Então pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me adorei ao Senhor e bendize ao Senhor, Deus do meu servo Abraão, para que havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se há vez de usar benevolência e de verdade para com meu senhor, faz-me saber, se não declarai-mo para que eu vá ou vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. O casamento de Isaque e Rebeca. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos e deu a Rebeca.
Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor, para o irmão e a mãe da moça. Disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-los pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca, e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e ao seu servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Negueb. Saiu Isaque a meditar no campo ao cair de tarde. Erguendo os olhos, viu, eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? És o meu senhor? Respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Maravilha, Deus é perfeito e maravilhoso. E a confiança e a fé dos servos dele é maravilhoso. Quando nós confiamos no Senhor, Ele faz. Ele faz não só o que Ele nos promete, mas Ele faz muito mais. Porque Deus é maravilhoso. Amém? É lindo, né, Grazi? Oh, maravilha. Deus, Ele tem grandes promessas para nós. E que nós venhamos crer nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que tem nos guardado e tem grandes planos para nossas vidas. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor e que essa passagem ela venha nesse dia falar aos nossos corações e que nós venhamos descansar e confiar em Deus e nas promessas que Ele tem feito por nós. Amém? Amém. Graças a Deus. Pai, nós te agradecemos. Deus Todo-Poderoso, nós acessamos, ó Deus, agora a identidade, a nossa verdadeira identidade. Filhas amadas, filhos amados de um Deus Todo-Poderoso, um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que está pronto para nos ouvir e fazer o que a sua palavra diz que ia fazer por nós, as promessas da tua palavra. Eu sei que grandes são os seus planos para cada um de nós, ó Pai. E nós queremos viver os planos do Senhor. Que o Senhor venha trazer aos nossos corações, as nossas memórias, as promessas que o Senhor tem feito a nós. E nós queremos, ó Deus amado, descansar e confiar no Senhor. Deus, é maravilhoso ver a fé de Abraão e o cuidado que o Senhor tinha para com a vida dele, ó Pai amado. E nós queremos sim, Deus, ter essa fé. Meu Deus, nem que seja um pouquinho da fé de Abraão, para que possamos confiar no Senhor, não olhar para as circunstâncias, não olhar, ó Pai amado, para o que passa, para as dificuldades, não olhar para as lutas, mas que a nossa fé esteja firme e confiante no Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Deus
e que o Senhor nunca falha. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que o Senhor tem colocado para nós. Obrigada, Senhor. Obrigado, ó Deus amado, por essa manhã. Conhecer, ó Pai amado, mais um pouco da história de Abraão. E que nós venhamos trazer a nossa memória durante este dia. E saber que o Senhor é conosco. E dizer, eis-me aqui, Senhor. Em todo o tempo, quando o Senhor falar conosco, que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir e ser direcionados pelo Teu Espírito. Eu abençoo esse dia de cada um que aqui passou e aqueles que ainda vão ouvir, ó Pai amado, essa live. Que o Senhor venha abençoar e trazer, ó Pai amado, Teu amor grandioso em cada coração. Eu te adoro, eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que todos sejam um dia abençoado, um dia maravilhoso na presença do Pai e que o Senhor continue abençoando a cada um. Amém? Bora viver esse dia que o Senhor fez para nós e tem muito mais para cada um de nós. Que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã.